seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça, preparado especialmente para você com um tema muito interessante e atual. Hoje, este programa, que é produzido pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, traz para você para falar um pouquinho sobre a Comissão de Direito à Moda da OAB, especificamente sobre a questão da pirataria. Por isso, nós temos aqui como nosso convidado o advogado, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo, membro e relator do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, advogado e diretor do escritório Colagnese Sociedade de Advogados, o Dr. Christian Colagnese. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Obrigado, quero agradecer o convite, a presença da doutora Herta. Estou à disposição de vocês. E, como de costume, é nosso privilégio ter aqui hoje a doutora Herta Padilha de Oliveira, juíza de Direito da 9ª Vara Civil do Fórum de Santo Amaro e vice-presidente do IPAM, como nossa participante permanente e aí parceira do IPAM. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Evelise, é um prazer estar aqui novamente. E com este tema que nos interessa como mulheres, muito, não é verdade? Nós começamos questionando, doutor Christian, qual é o papel dessa comissão de estudos de direito à moda dentro do nosso estado de São Paulo? Como ela se desenvolve? Explica um pouquinho para nós. A ideia da comissão é promover estudos relacionados à moda, aos diversos ramos que envolvem o direito da moda. Nos Estados Unidos isso é divulgado da forma do Fashion Law e devido ao grande crescimento do volume financeiro no ramo da moda, a OAB, verificando essas vertentes, resolveu constituir essa comissão. Foi constituída há aproximadamente um mês e teremos a partir de agora a elaboração desses estudos dentro do ramo da moda. Doutor, explica para a gente mais ou menos o que seria esse direito da moda. O que isso vai se discutir envolve várias áreas do direito, mas as peculiaridades do ramo. Se a gente pegar no ramo da moda, ela envolve direito civil, por exemplo, um contrato de direito à imagem. Mas no ramo da moda, as peculiaridades do direito à imagem. Também temos o problema com o trabalho escravo. Então, pera só um momentinho, Tá. Vamos esclarecer o que é direito à imagem, né? Porque para as pessoas que nos ouvem normalmente associam direito à imagem como se fosse a violação ao direito da personalidade, né? E a imagem a gente sabe que na verdade é a figura física da pessoa, Figura né? física, justamente. O que preserva nesse tipo de contratação no ramo da moda é exatamente a imagem pessoa física, a exploração daquela imagem com autorização e não que seja ilegal. No caso de modelos, por exemplo, vincular a imagem de uma modelo a um certo produto ou uma marca, É isso que tenta preservar. Então, no ramo da moda, apesar de fazer parte da área civil, a gente verifica essas peculiaridades. E é isso que o ramo da moda tenta agora trazer através dessa comissão, aprofundar os estudos relativos a isso, que estejam ligados diretamente à imagem, à moda, ao trabalho nesse ramo, aos problemas financeiros desse ramo e tudo que engloba o ramo da moda. Até porque neste ramo, doutor Christian, como funciona a regulamentação? Essa comissão fará o papel de desenvolver pesquisas, pareceres, quais serão as finalidades para se aproximar deste ramo da moda? A princípio vamos conhecer um pouco mais o que é esse ramo da moda, Quais são os problemas existentes nesse ramo da moda. Então, vamos seguir uma linha de pesquisa e saber hoje o que acontece no judiciário relativos a esse ramo da moda. O que tem se discutido, quais são os problemas que tem trazido, Alguns já são evidentes e conhecidos. Sim, O trabalho escravo dos bolivianos aqui no Brasil já é conhecido. Então, você estava citando para a doutora Herta que uma das frentes de trabalho e de estudo é a questão do direito à imagem. A segunda frente seria o trabalho escravo. Trabalho escravo. Esse é um problema sério. Por quê? Nós sabemos que no trabalho escravo, por exemplo, na cana-de-açúcar, esse é bem determinado. O próprio trabalhador reconhece que ele trabalha numa forma de escravidão. E no ramo da indústria têxtil, não. Ele entende que apesar da forma que ele trabalha, não é uma forma de escravidão. Você poderia detalhar um pouquinho mais para a gente como que seria esse trabalho escravo na indústria têxtil? Hoje, pelo que a gente tem conhecimento das operações da Polícia Federal e tudo isso, são os próprios bolivianos que aqui abrem ramo de confecção, são oficinas de costura, e trazem os bolivianos de lá. De que forma? Ele adianta passagem, hospedagem e alimentação. Cria-se uma dívida e dentro dessa dívida a pessoa trabalha até que ela possa pagar. Aproximadamente, esse trabalho para pagar essa dívida tem uma duração de 3 anos. Nossa. Então, durante 3 anos, ele fica ali quase que escravo àquilo. Quer dizer, sem direito nenhum, sem 13º, sem hora extra, sem nada. Sem direito a nada. E sequer sem direito aos pisos das categorias aqui existentes no Brasil. Eles têm um piso próprio, uma categoria própria que eles mesmos criam. Então, isso é muito difícil de combater.
Então nós vamos ver se com esses estudos a gente consegue aprimorar tudo isso e levar informações à Polícia Federal para poder facilitar esse trabalho, em cooperação com o Consulado Boliviano, com o Sindicato das Costureiras, com a Polícia Federal, Ministério Público e demais órgãos do governo. Essa é a nossa forma de informar a sociedade de que existem essas irregularidades, inclusive no mundo da moda. E aí, quem presencia ou tem conhecimento de que alguém é explorado, como, por exemplo, um boliviano no meio deste trabalho, é possível que denuncie, informe, chegue à comissão e se aproxime? Como isso funciona? Existem linhas diretas de denúncia, até denúncias anônimas para a própria polícia, né? O caminho certo é se direcionar esse tipo, porque quando nós estamos falando de crime, é melhor que se direcione essa denúncia diretamente à polícia. Tá. A ideia da comissão não é um órgão investigativo. Na verdade, nós vamos levantar o que acontece nesse ramo e tentar colaborar com os órgãos governamentais, né? Tá. A OAB não tem poder de polícia. Acho que um bom caminho deve ser, evidentemente, a punição de quem utiliza esse serviço, porque, obviamente, quem compra tem que saber como que está sendo produzido, né, o material. E nessa frente, então, nós temos o direito à imagem, você compartilhou a questão da escravidão, dessa exploração indevida. Quais seriam as outras frentes? Nós temos o problema da falsidade e pirataria. Esse é o nosso tema. Esse sim é o nosso tema. Tá bem? Propriedade industrial. Propriedade bom. industrial, justamente. Então, nós temos aí alguns minutinhos antes do próximo bloco e eu gostaria que você mencionasse de maneira, assim, clara para quem nos escuta, o que é a pirataria. Eu vou falar a diferença de pirataria e falsificação. Pirataria, na verdade, é uma cópia idêntica, não autorizada. Isso é pirataria. Pirataria se dá principalmente em CDs, DVDs, filmes, livros. Isso é pirataria. Sendo que o consumidor que compra esse produto pirata, ele tem conhecimento que o produto é pirata. Softwares também são muito utilizados a pirataria. Ele tem conhecimento que ele está comprando um produto pirata. A falsidade é diferente. O produto falso quer levar o consumidor a erro. Ele falsifica um produto, dependendo da qualidade da falsificação, tentando levar a erro. E o valor agregado ao produto é parecido com o produto original. Então segura um pouquinho, porque quem nos escuta é preciso saber se ao comprar um produto pirata, a doutora Herta comete algum crime ou não. Fique ligado, nós iremos para um rápido intervalo e contamos com você no retorno. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para estar, além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A gente já fica livre dos riscos, já deixa a gente, os pais, já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio.
estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, produzido pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Herta, e com o nosso convidado, o Dr. Christian Colognesi, abordando um tema muito interessante, que é a questão da pirataria, que está sob a égide da Comissão de Estudos em Direito à Moda. E no último bloco nós estávamos conversando sobre a diferença de pirataria e falsidade, mas eu deixei uma pergunta para os nossos telespectadores apreciarem e refletirem se quem adquire produto pirata está cometendo alguma irregularidade. Também está cometendo. Nós temos aí na pirataria 3 crimes básicos: propriedade intelectual, estelionato e receptação. Então, por quê? É diferente da falsidade. Porque na pirataria ele sabe que está adquirindo um produto pirata. O que é muito comum são CDs, como eu falei, DVDs Filmes. E principalmente softwares. Esse deveria até existir um controle maior. Por quê? Quando você adquire um software, aquele software está vinculado a um IP. E é facilmente detectável por aquela empresa que vende onde está localizado aquilo. Né? Só que me parece que não há um interesse muito grande em se combater de uma forma enérgica isso. Tanto que está mudando o sistema de softwares. Hoje você já adquire a licença de forma digital. Então eles estão mandando hoje uma notificação que você acaba legalizando o que era pirata. Basta você pagar. Então nós estamos vendo uma mudança aí do mundo digital. A pirataria tem essa alternativa. Já na falsidade, nós já não temos esse tipo de crime por quem adquire, porque ele adquire pensando que aquele produto é verdadeiro e não falsificado. Doutor Christian, vamos esclarecer uma coisa então. O senhor fala de propriedade intelectual. O que é isso? É o direito daquele que cria, que tem a patente, o registro daquela marca. Né? Então ele tem que criar e levar registro num órgão competente para estar protegido. Se ele cria e não registra e alguém depois vai lá e copia, na verdade não aconteceu nada de ilegal nesse caso. Não tem nada. Isso a gente até fala nos produtos similares. Né? Nós temos produtos similares no mercado que todos eles são verdadeiros. Né? Então não adquire. Para você ter direito à propriedade intelectual, tem que ser devidamente regulamentado e registrado, senão você não tem direito a ela. E quais são os tipos de falsificação, então? As falsificações se dividem em 3 tipos básicos. Primeiro, aquele que se parece demais com o original, até pelo preço principalmente. Esse é o grande problema da falsificação. Nós temos produtos falsificados sendo vendidos mais caros que os originais. Principalmente em que ramo da moda isso se destaca? No ramo da moda de surf e skate. Tem produtos sendo vendidos mais caros que os originais. E os produtos são falsos. Isso, de forma clara, leva o consumidor a erro. Claro. Sim. E devido ao valor desse produto, não há, as pessoas me perguntam o seguinte: por que não se cria um selo de segurança, um sistema de segurança nesse produto? Pelo baixo valor do produto, não compensa o investimento desse tipo. Então, essas empresas tentam combater, sim, a pirataria e a falsidade de seus produtos, mas o baixo valor agregado não compensa o investimento. Ela acaba concorrendo com ela mesma. O produto falsificado concorre com o original. Você falou de 3 espécies, nos contou uma, e as outras 2? As outras 2 são o seguinte: a outra é a falsidade, que se parece, mas o preço é extremamente menor do que o valor original. Vamos dar um exemplo famoso, como nós estamos aqui com mulheres, de uma bolsa. Nós temos bolsas aí no Brasil de valores de aproximadamente R$20 mil. A falsificação dela custa aproximadamente R$300. Não é possível que o consumidor, num caso desse, não verifique que o produto não é verdadeiro. Há uma disparidade muito grande. Mas o sonho daquele consumidor em ter aquela marca é maior do que qualquer coisa. Então, ele adquire o produto mesmo sabendo que é falso. E não há interesse dessas marcas de combater esse tipo de pirataria. Por quê? O ramo de atividade a classe social que ela quer atingir é a classe A. E quem compra essa bolsa falsificada, no caso, é a classe D e E. Então não há interesse dela. Pelo contrário, ela entende que há um marketing positivo a favor dela. Por quê? Essa classe D e E, uma hora pode chegar à classe E e adquirir os produtos dela. Então ela não tem interesse de fazer marketing para esse tipo de classe. Isso é um problema grave. Sim. Porque a própria empresa não tem interesse de combater a pirataria do produto dela. E essa falsidade vai se tornando comum na sociedade. Comum. E se você verificar o produto falso pelo valor que ele é vendido, vamos falar de uma bolsa de R$300. Hoje a gente sabe que no mercado existem bolsas nesse valor, só que não agrega uma marca como essa. Claro. Mas são bolsas originais. Certo. Né? Mas a pessoa, o consumidor, por uma forma de status,
de posição social, de querer fazer parte de uma classe social na qual ele não faz parte, ele acaba adquirindo esse produto. Até às vezes pelo meio social, pelo local que ele trabalha. Ele se dispõe a passar por uma situação dessa. Sim. E a terceira espécie de falsificação? A terceira espécie é aquela que ele não copia em si o produto, mas a forma daquele produto. Vou dar um exemplo aqui da terceira espécie, que é, por exemplo, na época do MP3. Esse é um problema que foi detectado à época. Porque às vezes uma marca constrói tanto, fica tão forte sobre uma linha de produto, que o produto acaba adquirindo o nome da marca. Né? Quem ia no supermercado e comprava palha de aço? Não. Você comprava um produto específico, né? Mas o produto em si era palha de aço. Isso aconteceu na época do MP3. O MP3, hoje, se você falar em MP3, hoje quase ninguém ouve falar. O que se ouve falar hoje é iPod. Então, o que acontece nessa terceira classificação? O que criaram? A mesma forma com um nome parecido. Aí foi criado iPod. iPod. Então, houve à época o produto extremamente semelhante, visualmente falando, na forma. Eles não tentaram imitar o símbolo da marca, nada disso, mas a forma do produto com um nome parecido, iPod. Isso foi até, ficou aí gravado na mídia, saiu em todo lugar, foi até interessante, né? Porque você olhava o produto, era igualzinho, quando você virava, iPod. E o A tinha um espaço do iPod e o E no final. Então, você não sabia se foi um problema de impressão, causava confusão no mercado. E o valor agregado do produto é um valor baixo. Então, às vezes, não sei se o consumidor foi levado a erro ou não, mas eu sei que virou piada isso no mercado, porque iPod e o outro era iPod, né? Nós vamos para um rápido intervalo, estamos falando sobre pirataria e você fique ligado como consumidor em relação aos seus direitos e quanto você pode colaborar na nossa sociedade. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para estar, além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A gente já fica livre dos riscos, já deixa a gente, os pais, já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, produzido pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, em parceria com o Instituto Paulista de Magistrados, o IPAM, que tem hoje aqui a presença da doutora Herta, representando o Instituto, e como nosso convidado, o doutor Christian Colognesi, abordando o tema da questão do direito à moda. E você, como consumidor, está aprendendo um pouquinho mais. A doutora Herta tem uma pergunta bem interessante.
Doutor Christian, como é que a gente pode ver a evolução da marca? Da marca. Vamos falar um pouquinho da evolução da moda, né? A moda sempre se destacou por classe social. Se a gente olhar desde o tempo do Império, os imperadores, os reis se destacavam pelos ornamentos da sua roupa. Então, sempre foi um modo de distinguir de que classe social você participava. Ao longo disso, inteligentemente, as marcas começaram a se desenvolver dessa forma. Então, hoje uma marca agrega tanto valor que ela demonstra sua classe social, o status, poder econômico, que classe você participa, ela distingue você de outras pessoas. Então, é um ramo extremamente milionário, se nós voltarmos. Para vocês terem uma ideia, hoje, do que é vendido de produto no mundo, 10% dos produtos vendidos são pirateados ou falseados, que movimenta aproximadamente 15 bilhões por ano, esse mercado. E a evolução disso se dá com o quê? Com o crime organizado. O crime organizado começou da seguinte forma que a gente tem na história, com bebida alcoólica. Houve a regulamentação, passaram para a droga. Houve um combate excessivo, está indo para o mundo da moda. O crime organizado segue o fluxo financeiro. Onde é mais fácil. Onde é mais fácil, claro. Onde é mais fácil de atingir. E a pirataria é um problema mundial, não é só no Brasil. Nós temos problema de pirataria no mundo todo, né? Até a fabricação da pirataria não é feita no Brasil em grande parte, é feita em outros países. Mas tem uma história interessante para falar para vocês o que a moda traz. É a história do jeans, da calça jeans. A calça jeans, se nós lembrarmos ela de 20, 30 anos atrás, quando foi a abertura e o lançamento do celular no Brasil, os celulares eram muito grandes. Se vocês lembrarem, as calça jeans passaram naquela época a ter um bolso maior. Mas o celular era usado na cintura. Hoje ninguém vê mais alguém usar celular na cintura, é uma coisa atípica, né? Então, a história da calça jeans no Brasil, se a gente observar, ela segue a tendência do celular. Primeiro ela passou a ser de bolso grande, porque deixamos de usar o celular na cintura para usar no bolso. Depois o celular ficou um pouco menor, mas ele era ainda largo. Ele não era comprido, mas ele era largo. Os bolsos diminuíram de tamanho, mas não de largura. Depois os celulares afinaram cada vez mais. Hoje nós usamos uma calça slim, que o bolso é extremamente fino, que cabe apenas um celular da moda atual. Então, olha o que a moda faz. A moda da calça jeans está ligada ao celular. Isso é inimaginável, né? Se a gente não soubesse desse histórico, como que a gente ia imaginar que a calça jeans segue a linha do celular? Né? E quem não tem calça jeans hoje no guarda-roupa? Né? Então, falando do jeans, quem inventou o jeans? Patenteou o jeans? O senhor sabe disso ou não? Dessa parte da história? Porque o material jeans, o tecido, houve uma patente disso? Se houve, como é que de repente todo mundo começou a fabricar? O jeans há várias peculiaridades. Primeira, não tenho conhecimento se alguém à época que lançou o jeans patenteou ou não. Vou pesquisar até para saber, não tenho conhecimento disso. Mas o jeans há várias peculiaridades. Por quê? Aquela grife famosa compra o jeans da mesma pessoa, daquela grife que atende a classe E e D. Quer dizer, o fabricante é o mesmo. O fabricante é o mesmo. O que muda nisso? O acabamento. O jeans em si é o mesmo. Se nós pegarmos uma calça aí de aproximadamente 60 a 70 reais e uma calça de uma marca famosa que custa R$1.000, o jeans é exatamente o mesmo. Por que isso? As empresas hoje, as grifes famosas, não fabricam nada, tudo é terceirizado. E é terceirizado nos mesmos lugares para várias marcas que atendem várias classes sociais. O que muda são botão, costura. O jeans em si, que é o produto principal, é o mesmo. Quer dizer, a modelagem, né? A modelagem às vezes é até igual. Nós temos casos da modelagem igual. E o grande truque hoje do jeans é errar a etiqueta. Por quê? A mulher quer usar o número menor. Então, na verdade, está sendo fabricada uma calça 44, 46 e ela tem vindo com um número menor. A 44 virou 42, a 42 virou 40. Pô, e a gente achando que estava emagrecendo, não é? né? Você vê como é mas que na verdade é uma né? jogada de marketing que se mudou essa modelagem para diminuir o número. E o que se verifica também é que isso tem acontecido com os homens. Os homens estavam fora desse mercado, mas cada vez mais está crescendo esse mercado. Né? Para encerrar, eu tenho para informar que dia 14 agora foi lançado o 3º Plano Nacional de Combate à Pirataria, justamente porque nós temos a Copa do Mundo aqui no Brasil e sabemos que nessa época ocorrem muitos problemas de pirataria. Então, dia 14 foi lançado
e esse combate se limita a 3 itens. A educação do consumidor de não comprar esse tipo de produto, nem pirateado e nem falsificado. O segundo é uma questão social, da onde é vendido esse produto. E o terceiro, efetivamente, seria a repressão dos órgãos governamentais. Então, que o consumidor não adquira esse tipo de produto. Sim, estamos encerrando este programa e antes do encerramento, Dr. Christian, você deixou um recado conscientizando aí a questão do consumidor. O mundo da moda é extremamente interessante, é atraente, seja para mulheres ou homens, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar um instrumento de atitudes criminosas dentro da sociedade. Fale de maneira efetiva para quem nos escuta. Rapidinho. Sempre por trás da onde se movimenta muito dinheiro em operações ilegais, está vinculado ao crime organizado. O crime organizado tenta de várias formas buscar meios mais fáceis de poder movimentar esse tipo de dinheiro e fazer a lavagem daquele dinheiro que é adquirido. Então, nós não podemos incentivar, isso é uma questão de educação, nós não podemos depender simplesmente dos órgãos governamentais para que se faça essa repressão. O consumidor tem que deixar de adquirir esse tipo de produto. Esse é o recado que eu deixo. E nós deixamos o convite para que você retorne para falar desse tema novamente. Agradecemos tua presença e te esperamos numa próxima. Eu agradeço, Evelise, te agradeço pelo convite, espero ter colaborado com os consumidores ou telespectadores. Agradeço a doutora Herta pela colaboração e temos muito a conversar ainda sobre isso. Estou à disposição de vocês. Com certeza. Doutora Herta, muito obrigada pela presença através do IPAM. Obrigada, professora Evelise. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais tratando de temas tão interessantes, não é mesmo? E vamos voltar. Afinal, eu tenho o privilégio de fazer parte dessa comissão com o Dr. Christian e teremos muito ainda a falar sobre a moda. Obrigada a você que nos acompanha e aqui encerramos o Diálogo Justiça, mas contamos sempre com seu acompanhamento para aprender um pouquinho mais sobre o direito e informando a sociedade, você colabora conosco também.